Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos discutir o capítulo 2 do Capitalismo na América, que é o capítulo que, como a gente tinha antecipado no encontro passado, vai tratar um pouquinho da questão da escravidão. Ele começa o capítulo fazendo um apanhado sobre os primeiros governantes, vamos dizer assim, os primeiros presidentes, com a disputa do Hamilton e do Jefferson, apresentando também como é que é o nome do outro lá? O Andrew Jackson. E depois pula para uma sessão falando bastante da diferença entre Norte e Sul, destacando principalmente o aspecto de industrialização, de inovação do Norte e os atrasos é, do Sul escravista. Então, aí ele vai passando por uma questão de economia, de estoque de moeda e finaliza o capítulo. Então, esse é o panorama geral, né, do capítulo. Aí, acho que a gente pode abrir para vocês falarem comentários gerais, ou se já quiserem partir para alguma análise específica, também podemos ir. Como os capítulos são pequenos, talvez a gente até termine cedo, né, como aconteceu no encontro passado. Mas isso não é problema. A gente tem um teto. Não, eu não tenho muito o que acrescentar. Esse período continua falando do período pós-independência, andando um pouquinho mais até a Guerra Civil, já começa a falar algumas coisas em Guerra Civil. O capítulo chama, inclusive, Duas Américas, né? Que é basicamente isso. Você tinha a América do Norte, que era um país capitalista do que nós entendemos como Estados Unidos hoje, tá? E a economia do Sul, que era uma economia baseada em escravos, tá? E eu acho que este capítulo talvez vai suprir a demanda que o Igor tinha no encontro anterior. Pelo menos eu achei que esse capítulo deu uma atenção maior para a questão escravocrata, tá? E que foi um episódio muito sério dos Estados Unidos. E o que eu acho interessante, que eu acho que para quem conhece, para quem gosta de ver sobre a economia dos Estados Unidos, é que apesar de, falou no capítulo também dando nuances do que aconteceu com os Estados Unidos posteriormente, apesar de a Guerra Civil ter acabado com a escravidão em si não acabou, tá? Ou pelo menos uma grande parte do que se conhecia como escravidão permaneceu nos Estados Unidos, tá? E isso, gente, só foi resolver em 1960, tá? Ainda demorou 100 anos depois da Guerra Civil. Então é isso. Eu gostei desse capítulo também, justamente por causa do que o Luiz falou, né? De suprir essa demanda aí, dessa questão, de que eu acho que é importante mencionar o papel que os negros, na condição de escravizados, desempenharam aí na economia dos Estados Unidos, né? Porque eu acho que não dá para a gente tentar abafar isso, esse lado negativo que compõe a história do país também. Eu gostei do capítulo. E também achei interessante como que eles trouxeram esse conflito aí que existia entre o Jefferson e o Hamilton, de que um queria que os Estados Unidos fosse uma coisa mais agrária, o outro fosse uma coisa mais industrial, mais comercial. Eu não sabia que tinha esse tipo de conflito durante a formação aí dos Estados Unidos. Para mim foi algo meio que tudo natural, foi só acontecendo as coisas, não tinha esse tipo de conflito. Mas eu gostei do capítulo. É isso. Bom, eu também gostei, não tem muito a acrescentar ao que a Nayara já disse, o Luiz, o Igor também. Acho uma leitura rápida, acho que fica basicamente nisso mesmo, a questão dos escravos. Também teve a questão que eu achei do algodão também, que eu não sabia que foi tão importante como foi citado, a questão das guerras também, de custos. Então, ficou basicamente nisso. Achei uma leitura tranquila e
Foi basicamente isso, assim. Achei bem bacana. Gostei dos comentários que vocês fizeram, até me lembrei de alguns outros, que aí eu vou, na hora que a gente for passando mais o capítulo, vou ver se eu comento, né? Essa questão dessa disputa do Hamilton e do Jefferson, eu também eu também desconhecia, embora assim, o nome do Hamilton é famoso, economistas vivem dizendo, do Jefferson também. Não conhecia muito o Andrew Jackson, que ele citou como uma figura difícil de gostar dele, não uma coisa assim. Não é fácil gostar do Jackson, briguento, fanfarrão, infernizou a vida dos índios e dos britânicos. Aí eu senti até nessa parte que parece que os outros não tiveram tanto drama com os índios, né? Mas pelo que eu ouvi do curso da Audible que eu estava ouvindo, o Thomas Jefferson também teve um processo aí de expansão dos Estados Unidos, né, expansão territorial, que teve muitos indígenas foram, né, massacrados por essa expansão. Então, da forma como o texto fez, ficou parecendo que só o Andrew Jackson foi o malvado, os outros dois não, mas parece que não foi bem assim. Eu achei interessante essa polarização de como um queria uma coisa, o outro queria outra, mas no fim eles acabam convergindo. Pelo menos foi essa a impressão que o texto passou. Achei o texto bem pró-Hamilton. Ele fala assim, Hamilton conjurava o futuro quase do ar. Bem romântico. Mas eu achei o texto é tranquilo de ler, ele realmente traz algumas informações legais, embora naturalmente são rápidas, né? Não dá para ele tratar de tudo, porque senão seria... A gente teria um livro para cada grande parte aqui, né? Achei interessante também o processo, na página 75, da compra da Louisiana, do Napoleão Bonaparte. E aí, acho que Louisiana não foi o único estado, né, que teve esse processo de compra, que acho que no primeiro capítulo, na introdução, eles mencionaram isso também. E aí, no curso que eu estava ouvindo, para complementar isso, eles falam que, assim, o Napoleão, a França, eles não conheciam tão bem, assim, os limites da Louisiana ainda. Inclusive, na verdade, assim, não era nem só a França e o Napoleão, os Estados Unidos não conheciam tão bem as fronteiras. Então, era todo mundo estava meio incerto o que realmente consistia a Louisiana. Aí começa o processo de expansão para poder identificar e mapear de verdade o que é aquele território. Só um adendo, Nayara, só nesse ponto aí, a Louisiana, na época, não é o estado de Louisiana, não. Era 1/3 do território do atual dos Estados Unidos. O Napoleão invadiu a Espanha em 1800, se eu não me engano, em 1803 vendeu esse território que era da Espanha, que ele tinha anexado ao Império Francês, para os Estados Unidos, por 15 milhões de dólares na época. 1/3 dos Estados Unidos custou 15 milhões de dólares. É isso aí. E aí depois ele começa a falar dos bancos, né? Da carta patente do banco, o primeiro banco, depois teve o segundo banco, isso também achei interessante. E aí, também para complementar, teve um momento nos Estados Unidos que esses bancos, assim, tinha um monte, começa a ter um monte de banco, e aí com as crises vão vários bancos quebrando, porque precisava ter aquele lastro em ouro, né? Assim, as pessoas, quando começa a ter crise, elas começam a demandar aquilo que vale, que tem um valor mais garantido, né? E aí, na época, isso era o ouro. Na época, não sei se é exatamente 1811, né? Pode ser na redondeza aí, nesse período. E aí surge aquela necessidade de regulamentação melhor do sistema bancário. Acho interessante também. Pode falar Eu aí. achei interessante também, é que você falou, e na época que eu li e lembrei, é de que ele falou que
a criação do Banco Nacional veio a partir de, acho que, se eu não me engano, um financiamento de guerra que os Estados Unidos fez, não é isso? E só que eles não conseguiram depois pagar a dívida da guerra, e a partir disso, que é tão triste que está falando aqui, que o Madison foi lá e criou um Banco Nacional, né, que já era uma ideia do Hamilton. Eu acho interessante que isso é uma crítica muito forte que a esquerda faz aos Estados Unidos, né? Essa questão aí de financiamento de guerra, financiamento de conflito em diferentes estados, né? Já vi até vários posts assim. Eu nunca fui estudar isso a fundo, são críticas mesmo que eu escuto, e querendo ou não, a gente acaba armazenando isso na cabeça, mas é algo que a esquerda critica muito nos Estados Unidos e que foi mencionado aqui, como que esse financiamento de guerra já vem desde o do começo, né? Inclusive deixando dívida, né? Parece, não conseguiu pagar depois a guerra que financiou, aí teve que criar o Banco Nacional a partir disso. Mas eu acho interessante isso, eu queria ver se eles vão abordar isso ao longo do livro também, né? Porque o pessoal chama, né, de imperialista, fala que os Estados Unidos é um país muito imperialista, de intervir em outros conflitos, de financiar guerras, principalmente em países aí que estão se desenvolvendo e acabam se convertendo em ideologia de uma economia mais esquerdista, né, como socialistas, né, por exemplo, guerra do Vietnã, por exemplo. Aí eu queria ver se eles vão abordar isso ao longo do livro, né, que eu acho interessante estudar isso sobre outra perspectiva, porque o que foi apresentado é que os Estados Unidos é um grande vilão que financia vários conflitos e deixa várias pessoas doentes nos países onde ele financia esses conflitos. Eu talvez você tenha lido de fontes que eu não recomendaria, mas tudo bem. Talvez se eu te recomendasse outras fontes, vamos falar os Estados Unidos não fizeram só coisas corretas, mas eu acho que não é nem 8 nem 80, tá? Mas isso ao longo do livro eu acho que passa assim, tá? Passa por todos esses conflitos, até porque vários desses conflitos, como a Guerra do Vietnã, foram muito custosos para os Estados Unidos, tá? Mas, voltando, o que eu acho que tem que ficar claro, o que ele falou, foi o seguinte: o Hamilton criou o primeiro banco, tá? E o Madison era contra. Então, esse primeiro banco que o Hamilton criou tinha 12 anos de patente. Ela expirou. E o Madison, que era contra, quando se viu em guerra também, precisou de um financiamento e teve que abrir um segundo banco. Tá? Na verdade, os Estados Unidos falou, não foi nem nesse capítulo, eu acho que, né, nos pré-capítulos, na introdução, os Estados Unidos criaram o primeiro banco, mas é até importante deixar claro, não era uma autoridade central, os bancos centrais no passado eram privados, eles não eram públicos, tá? Não é igual o Banco Central do Brasil hoje, nem o Banco Central dos Estados Unidos, tá? É um banco que tem várias funções, e uma dessas funções é conceder empréstimo para o governo, mas existia uma limitação muito grande também, tá? É só fazer este parêntese. Posso. Complementando também, eu me lembrei que os bancos, né, quando ele surge primeiro na pós-independência, aí a gente pensa assim, por que que não tinha banco antes? E aí, uma das respostas é que os bancos, como o Luiz falou, né, eles eram entidades privadas, e aí, né, era como se fossem, não, centros de financiamento. E quando você tem financiamento, você pode investir em ideias novas, você pode progredir, isso pode te enriquecer. E aí isso pode, então, gerar alguma concentração de renda, que a Inglaterra não queria que ocorresse na colônia. Então, tinha uma certa aversão da Inglaterra à existência de bancos. E aí surge o banco pós-independência. E aí outra questão que eu me lembrei é que depois, quando surge o primeiro banco, aí surge o segundo, aí começa a surgir o terceiro, já começa a surgir uma cultura que
você não consegue mais tirar essa estrutura de financiamento. Porque aí, né, o financiamento das iniciativas privadas e, como o Luiz falou, do próprio governo, passa a ser muito dependente desse sistema que vai sendo criado. Aí, uma vez que você cria e estabelece isso culturalmente, já fica difícil você né, simplesmente falar assim, então agora não vai ter banco mais. Vamos acabar com isso e voltar para o que era antes. Vou ver o que mais que eu tenho aqui de observação. Nessa primeira parte, uma das coisas também que eu marquei aqui, que eu não conheço tão bem também, na página 74, a ideia dos poderes implícitos. Mas eu achei interessante, deve conversar bem com algumas coisas que você talvez estude no direito, Igor. Ele fala que um ato do governo federal é autorizado pela Constituição, também o são, né? Se um ato do governo federal é autorizado pela Constituição, também o são as iniciativas necessárias para colocá-lo em prática. Achei isso interessante, a ideia do direito, né? Bom, dessa primeira parte eu terminei. Alguém tem alguma outra coisa? Então vamos para o norte versus sul. Eu achei esse capítulo bem interessante, reforçando as invenções, né, que eles já começam, já fazem lá na apresentação. Vai falando das invenções importantes, e aí agora vai falando mais, dando mais ênfase a como essas invenções alteram os mercados que estão sendo moldados pelas invenções, né? Na página 78, no finalzinho dela, começa a falar de 93% das invenções foram produzidas nos estados livres, que também é uma questão que o Luiz estava mencionando no encontro passado, né? A ideia do capitalismo, ele depende do liberalismo, depende, para a gente promover ideias e inovações, depende da liberdade. E aí, essas inovações foram produzidas, então, pelos estados livres. Achei interessante a ideia na acomodação do gelo, tem a mudança que eles falam do sapateiro, que deixa de... Né, antes eram sapatos sob medida, e depois eles vão sendo por atacado, né? E aí, mais um podcast, teve um que eu ouvi umas 2 semanas atrás, que é o do People I Most Admire, eu acho, que fala justamente, entrevista isso, um sapateiro hoje em dia, que faz esse serviço de como, né, só que não é mais artesanal como era antes, né, porque as pessoas não compram mais esse tipo de serviço, né, mas às vezes compram um ajuste, algum sapato feito, e aí ele vai comentando como isso já está deixando de existir. Ele tem um filho, normalmente essas ideias são passadas, né, de pai para filho, o filho não quer seguir a carreira dele, então ele já está sem, talvez tenha um sobrinho que continue, mas esse tipo de indústria está ficando cada vez mais escassa, né? Deixa eu ver o que mais. Muito legal também achei a menção a esse Samuel Slater, que vai copiar o tear mecânico de memória. Então, eles fazem a espionagem industrial, mas né, a Inglaterra tenta impedir isso, impedindo que coisas manuscritas sejam levadas para a Inglaterra, mas aí tinha um cara com boa memória e ele consegue reproduzir, reconstruir o tear mecânico. E esse tear mecânico, como eles vão falando, né, muda a forma como a indústria têxtil funciona. Você começa a produzir muito mais roupa, dependendo muito menos de pessoas, né? Uma outra coisa na página 80, que ele vai falando assim, no segundo parágrafo, que ele fala que o tear mecânico permitiu que a tecelagem fosse feita no mesmo espaço nas fábricas.
em vez de mandarem a linha para ser fiada em casas de fiação especializadas, rapidamente reduzindo o custo de produção pela metade. Então, isso tem muito a ver com um conceito econômico que a gente fala bastante de integração vertical, que é quando as firmas começam a incorporar as etapas de produção internamente. Isso tem muito a ver com uma decisão que a gente também classifica economicamente como uma decisão de produzir ou comprar. Então, nesse caso aqui, em vez de comprar de fora, né, de mandar para um lugar longe para fazer, começou a sair mais barato você mesmo produzir na sua própria fábrica. No parágrafo seguinte, ele fala de 1798, esse L. Whitney, que arruma uma forma nova de construir uma arma, né, esses mosquetes, parece um fuzil, mas é uma arma diferente, usando essas peças intercambiáveis. Então, é uma inovação interessante também, que muda a forma como as coisas estão sendo feitas. E aí, na página 81, eles falam que da colheitadeira. E aí, tem um pacote de fotos aqui no livro. Não sei se vocês chegaram a ver, no meio dele, assim, tem um pacote de fotos. Aí já tem uma colheitadeira em algum deles, aqui, logo na segunda folha, né, o verso da terceira folha, da segunda folha. Mostra uma máquina para mostrar como que era antes, né? Que eles tinham que antes os agricultores sofriam usando foices, agora eles podiam trabalhar sentados como príncipes da campina. Então são inovações benéficas, né, para produção e que aumenta a produtividade. Fala da descaroçadeira do algodão, que também ajudou bastante a produção do algodão, em benefício do Sul, embora a gente vê aquela questão que o Luiz falou, né? O Sul ele era muito agrário, né? E voltado, né? A intensidade de mão de obra dele era muito elevada, mão de obra escrava. Então eles dependiam tanto de mão de obra escrava que eles falam em algum momento que virou um mercado à parte, né? Acho que foi logo na página 84. Assim, tamanha era a eficiência implacável do sistema que a demanda por escravos superava a oferta. Então, era um mercado à parte, e aí eles não tinham tanto aquele incentivo para se desenvolver, buscar inovação como o Norte estava buscando. Né? Alguém mais quer falar? Só eu estou falando? Não. Não, eu estou esperando você falar. Essa parte aí, eu acho que esse gráfico 3, ele assim, economicamente, ele é muito interessante, da página 84, que, não sei, acho que um dos picos que ocorreram no preço dos escravos, que praticamente dobrou de preço, foi quando a Inglaterra, sendo dominante nos mares, proibiu o tráfico de escravos. Ela aboliu, então, basicamente, forma o império que mandava no mundo na época da Inglaterra. Se você tivesse um navio negreiro, o navio poderia ser abordado ou bombardeado, etc. E olha que o preço do escravo subiu muito, não sei se é apenas esse motivo, eu não conheço tanto da história. Depois despencou, mas vocês vejam que na véspera vamos dizer assim, da Lei Áurea nos Estados Unidos ou da abolição da escravatura, o preço dos escravos chegou no valor máximo, ao valor máximo. Aí você fica pensando, o que fez esse valor chegar ao valor máximo? Será que é porque o estoque estava muito baixo? As pessoas esperando que talvez... E assim, é muito triste falar isso, mas aqui, gente, escravo, na época da escravidão, é uma mercadoria. Nós não podemos nem concordar, mas aqui, ó, na tabela 1, coloca aqui a proporção da população escrava como percentual da renda.
Então, assim, é uma mercadoria, é um ativo, tá? E aí você fica pensando o que aconteceu. Eu até indiquei para vocês aqui, tem uma série documental, chama O Dilema de Lincoln, na Apple TV. Ela é muito, muito pesada, mas ela é muito boa, que ela conta, assim, ano a ano, sabe? O que aconteceu e como que a escravidão acabou, fala um pouco do Norte e do Sul, etc. Tá? Então, eu acho que aqui foi um ponto que me chamou a atenção. É importante ver também mas aí já estaria na luta desigual, tá? O gráfico 4, que é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar em sala de aula, como que essa economia escravocrata era ineficiente do ponto de vista agregado, tá? O produto interno per capita no Sul era muito, muito menor do que no Norte. E um dos motivos é porque grande parte da população do Sul era escrava. Então, jogava essa média para baixo. E não subiu. Vejam que não subiu. Entre 1800 e 1870, o produto per capita do Sul ficou praticamente constante, estagnado. Por quê? Mesmo que o Sul gerasse alguma riqueza, eles tinham uma demanda infinita por mais escravos. Isso fazia com que a média fosse para baixo. E aí, eu não sei se vocês sabem disso, quando fizeram o que se chama hoje em dia de colégio eleitoral nos Estados Unidos, você tinha a regra de 3-1. Começaram a perguntar depois da independência. São coisas, gente, que são incabíveis de pensar hoje, mas aconteceram, não tem nem 200 anos. Aí colocaram o seguinte, poxa, o Sul tem a maior população, tá? Mas uma grande parte dessa população é de escravos. Escravo é população para funcionar no colégio eleitoral ou não? Aí fizeram uma regra que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar disso. Cada 3 escravos valia como um voto de branco para decidir o colégio eleitoral. Então, vamos supor que a Virgínia tivesse 1 milhão de votos brancos e 1 milhão de população branca e 1 milhão de população negra. Eles consideravam que o estado da Virgínia tinha 1.333.000 habitantes. É muita doideira, né? E aconteceu há pouco tempo isso. Eu acho interessante também essa questão aí, e puxando mais que o Luiz falou, que eles citaram aqui que o Norte tinha 70% da riqueza do país, né? Era um pouquinho mais rico que o Sul. Eu acho que está muito ligado também até a própria perspectiva liberal da economia. Que eu não sei aonde que eu já ouvi isso, de que a própria, tipo assim, a Inglaterra foi a favor do fim da escravidão, da escravização dos negros. Não foi, tipo, porque tinham pena, mas foi aderindo a uma perspectiva liberal de que o trabalho escravo, economicamente, ele pode acabar sendo, é inviável, né? Porque a pessoa, ela trabalha ali, produz, só que não tem consumo, né? As pessoas não estão inseridas ali na economia, elas não conseguem, elas não têm ali um salário para poder consumir e fazer o país ali crescer economicamente se industrializando. Eu já ouvi esse comentário várias vezes de que a abolição da escravidão em diferentes lugares foi por essa perspectiva liberal de que é mais vantajoso para a economia não ter um trabalho escravo, que é melhor que a gente tenha um trabalho que é assalariado para que as pessoas consigam participar ali do processo econômico do país. E é algo que eu associei quando li isso no livro, né, de que o Norte tinha ali a maior parte da riqueza. E eu não sei se está conectado com essa afirmação que eu já ouvi antes, que, tipo, a escravização não é vantajosa para a economia. E eu não sei se isso refletiu aqui nesse caso, né, do Sul, que
era menos rico que o norte nos Estados Unidos. Só fazer um parêntese, não sei se o Gabriel quer falar, isso pode ter sido uma coisa que até eu já falei, tá? Que a escravidão, por vários intelectuais, ela não era tida apenas como moralmente indigna, mas também como economicamente ineficiente. Aí nós até discutimos isso na disciplina de economia da guerra. A motivação dos ingleses, por exemplo, foi uma motivação moral ou econômica, tá? E realmente, Igor, e para falar sobre isso, você tem vários livros, tá? Que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Talvez os dois estão muito interlaçados, tá? A questão econômica e a questão moral. Mas quando eu tenho até um livro que chama The Liberal Reader, que mostra assim que no século, por exemplo, é porque uma coisa que é muito importante falar, gente, é que os governantes não precisam necessariamente ser os liberais, não, e na verdade não eram. Uma coisa são os políticos, outra coisa são os liberais. Os liberais, desde o século XVIII, batiam o pé com relação à escravidão, criticando enormemente a questão da escravidão. Até o momento que ela foi adotada pelo público, mas foi igual ao capitalismo. Durante algum tempo, vários liberais criticaram a intervenção do mercado. E até hoje estão criticando, e assim, as coisas vão passando, entendeu? Então, assim, acho que não existe uma perspectiva liberal nesse sentido. Eu acho que existe uma questão moral, mas também não deixo de pensar que existe uma questão econômica. E isso tudo até me lembra um pouco, não querendo comparar, mas fazendo uma analogia com o que o Igor uma vez falou, que baixar livro é eu não sei se você falou furto do bem. Não, eu falei que democratizava o conhecimento. Não, mas você não falou isso, não. Se a gente voltar no primeiro, eu acho que você falou roubo do bem. O seu Não, professor do direito falou isso, não? eu acho que é uma pirataria do bem. Então, pirataria do bem. Aí que é uma pirataria do bem. Eu acho que eu falei isso, né? Eu tenho que ver. Eu nem lembro o que Tem eu que falei. ver também. Mas eu acho que você falou... eu não sei, então. Então, tem que olhar. Só que por que isso, para nós... Eu acho que eu quero muito discutir isso um dia, que eu não olho, eu não consigo olhar na perspectiva moral para quem é cristão, por exemplo, tá? Que vai achar que roubo você vai ser pego no futuro. Você vai ser pego quando você passar dessa para melhor, lá em cima. Você vai pagar todas as contas suas, na minha perspectiva. Que Deus vai diferenciar o cara que roubou um livro impresso para o que só fez um download. A pessoa já pensou que para Deus... será que para Deus existe uma diferença? Mas eu nunca vi ninguém questionar. Vocês estão entendendo meu ponto ou não? Não? A analogia que eu não estou entendendo ainda. Eu acho que, de qualquer forma, vai gerar um prejuízo para quem está produzindo aquele livro, seja o furto físico, seja o furto digital. É isso que você quis dizer. Não. O que eu estou falando é que quando nós pegamos um livro, e geralmente não importamos muito com isso, é porque economicamente está se fazendo sentido e é positivo para nós. Eu estou dizendo que nós podemos ter valores morais, porque nós estamos falando se a escravidão, a abolição da escravidão na era, foi uma coisa moral ou econômica. Eu estou dizendo que quando nós temos uma motivação econômica, o nosso moral até aprofunda mais.
É isso que eu quis dizer. É só levando para a discussão que o Igor está falando. Se foi simplesmente uma situação econômica ou moral. E, geralmente, nós temos as duas na gente, tá? Só que, alguma das vezes, tá? E todo ser humano, e não critiquem muitos que façam isso, porque um dia vocês vão fazer. E vários já fizeram, tá? Que para certas coisas imorais, já que a pessoa está levando uma vantagem econômica, ela passa a mudar o discurso. É isso que você entendeu, Igor? O que eu quis dizer? Agora pegou, Nayara? A minha hoje? Eu sei que eu dei uma volta gigante para chegar numa coisa que não precisava. Mas, enfim. Então, o negócio econômico vem primeiro, e depois a pessoa usa a moral para meio que justificar, embasar. Não dá para ver o que vem primeiro. Não dá para ver o que vem primeiro. Por exemplo... Seria a defesa do interesse próprio. Em defesa do interesse próprio. Geralmente, você pega assim... Não sei. Porque, assim, eu tenho uma visão leiga, muito leiga, porque eu não pesquiso esse sistema. O que eu vejo é consumindo rede social mesmo, gente. Então, eu posso facilmente ser refutado aqui, se alguém quiser refutar aqui, depois, no vídeo, tudo bem. Mas eu tenho uma visão leiga de que essas questões, assim, da economia, por exemplo, a abolição da escravidão, eu acho que sempre está ligado a interesses econômicos mesmo. Aí depois a justificativa moral pode vir depois ali só para dar uma pincelada em cima, poder deixar uma imagem melhor ainda, ou até mesmo para disfarçar o real interesse econômico e capitalista que tem ali por trás. Eu acho que isso ficou muito evidente, pelo menos na minha percepção de leigo, principalmente nesse ano, depois que o Donald Trump ganhou as eleições, a gente viu várias empresas, essas big techs aí, empresas de tecnologia, por exemplo, Facebook, Instagram, retirando as políticas dela de inclusão, que tratam de diversidade, por exemplo, algumas funções lá do aplicativo que tinham arco-íris para remeter à comunidade LGBT, ou qualquer outra coisa que tratava de diversidade, de inclusão, que tinha essas políticas nessas plataformas digitais antes, foram retiradas depois que o Trump ganhou, assumiu a presidência, e os donos dessas empresas começaram assim a alinhar ideologicamente, eu acredito que economicamente com ele também, apesar de que eu já ouvi várias críticas da mesmo de pessoas liberais, que o Trump não é uma pessoa liberal, uma pessoa muito conservadora, muito protecionista, mas, que nem o que eu estou dizendo nisso tudo, é que eu acho que primeiro vem esse interesse econômico. Tipo assim, o que é mais vantajoso para nós agora? Porque o Google sempre teve essa defesa aí, o Google, Facebook, Instagram, de temos uma política de diversidade, uma política de inclusão. Aí, enquanto isso está sendo rentável. É o que as empresas fazem também na época de julho, que é o mês do orgulho LGBT. Aí você vê aquele monte lá de propaganda e tal, essas políticas de inclusão. Mas depois, quando isso não se torna mais economicamente viável por estar fora de uma época comemorativa, ou no caso das empresas donas das redes sociais que se alinharam ao presidente Trump, elas abandonaram essas políticas de diversidade pelo interesse econômico. Ou seja, a moral que poderia ser a justificativa disso foi afastada, porque teve um interesse econômico. Mas, por exemplo, se futuramente eles quiserem voltar com essas políticas aí de diversidade, de inclusão, e deixar o aplicativo lá todo coloridinho, que eu acho, mesmo sendo uma pessoa LGBT, eu acho isso ridículo, não faço muita questão disso, mas se eles voltarem com essas políticas de inclusão aí, de diversidade, eles viriam depois com um discurso lindo e moral, tipo, que a gente tem que incluir as minorias e tal, aquela coisa cheia de flores. Mas o que eu estou dizendo nisso tudo é que eu acho que sempre vem primeiro esse interesse econômico mesmo, financeiro, capitalista. Aí depois, em qualquer aspecto, vem o discurso moral, que a gente fez isso porque os negros são pessoas dignas, que têm dignidade, não podem ser escravizados. Mas eu acredito que, sim, de certa forma, hoje eu acho que não tem possibilidade disso acontecer, mas eu acho que se tivesse como
escravizar os negros de novo, porque isso seria mais viável economicamente, geraria mais lucro, eu acho que seria feito, sim, olhando pela perspectiva econômica, mesmo que não seja mais... É só isso que é um caso importante que eu estou falando. O que eu quero dizer é que primeiro vem a economia e depois eles trazem esse argumento moral para poder dar uma pincelada ali no meio. Mas, como eu disse, isso aqui são opiniões de um leigo. Eu nunca estudei sobre isso, não, galera. Vocês podem me refutar à vontade. É isso. Deixa eu complementar. Eu não sei qual é a ordem, mas eu concordo com o Luiz, que é difícil você separar e identificar exatamente se é a economia que começa. Porque, por exemplo, no caso da escravidão, você tem também movimentos religiosos que vão expondo contradições entre você ter o escravo e aquilo que a igreja prega. Você tem no que você falou da diversidade, você tem o movimento da sociedade fazendo pressão por isso. E aí sim, a empresa responde a uma demanda da sociedade, mas aí então o que veio primeiro parece que foi a demanda da sociedade, não a economia, né? A economia está agindo para responder, né? Já que a sociedade demanda isso, demanda diversidade, então algum agente autointeressado vai prover aquilo que a sociedade está demandando. Então, eu acho difícil separar o que vem primeiro. Acho que elas estão bem conectadas. Inclusive, isso que você observou depois, né? A cultura, que alguns chamam, né, de cultura woke, está um pouco diminuindo. E aí, alguns movimentos que antes eram excessivamente colocando assim, né, como você falou, muito pró algumas pautas, talvez por uma questão econômica, quando essa pauta já não é mais relevante, eles vão para o outro extremo e não estão nem aí, porque aí ele está respondendo puramente o aspecto econômico, que não quer dizer que todas as empresas façam isso, né? Tem as empresas que estão indo pelo interesse mesmo. Acho que eu posso devolver para você, você deve estar tentando responder algo que eu falei, e depois o Luiz fala, pode ser? Eu preciso muito estudar isso, gente, mas, assim, sobre o que você falou, eu acho que faz total sentido, realmente, mas é como se essa pressão social fosse meio que um terceiro elemento. Assim, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa autoridade, ou, sei lá, o proprietário da empresa, do Google, um presidente que vai aprovar essa política, que pode fazer isso, ele vai estar fazendo por causa de um terceiro elemento, que é a pressão, e não por causa de uma moral deles de querer criar essas políticas, sabe? Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas, tipo assim, é como se, por exemplo, eu sei lá, eu sou o Elon Musk, sou dono de rede social, aí tem aquelas políticas cheias de flores lá, de incluir as pessoas. Mas, de repente, isso não faz parte do meu interesse mais econômico, então eu afasto essas políticas. Se vier esse terceiro elemento, que é uma pressão social da sociedade, dos costumes, dos valores que vão mudando na sociedade, que trazem essas políticas de volta para essas empresas de forma forçosa, aí, tipo, parece para mim que é, tipo, meio que um terceiro elemento e não uma vontade deles mesmos, sabe? De mudar essas políticas. Eu vou resgatar aquilo que o Adam Smith fala. Não é da benevolência do padeiro que você come o pão. É essa mesma dinâmica. Não é porque a empresa é boazinha que você tem acesso ao ícone LGBT. Ela está respondendo uma demanda. Então, assim, a gente não precisa pensar que não tem, que os empresários são bonzinhos. Eles estão, é tudo oferta e demanda, e essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, o que eu acho, assim, quando a gente tem uma lei aprovada, alguma coisa assim, essa lei também está respondendo a essa confluência de diferentes fatores, de diferentes interesses. Para me dar um pitaco aqui, eu creio que... Eu acho que a motivação econômica é sempre muito importante, tá, gente? Sempre. Eu acho que o mundo, em grande parte, é bem motivado por questões econômicas, mas nós temos as questões morais. Provavelmente, nós, ao longo da vida, nós vamos ter oportunidade de fazer coisas erradas, tá?
E nós não vamos fazer, mesmo que economicamente sejam satisfeitas. O meu ponto com relação ao que o Igor falou é que o Igor pensa no interesse econômico apenas de um empresário. Vamos pensar na Universidade Federal. Professores e servidores públicos defendendo a educação pública, grátis e universal. É porque é boa para a sociedade ou é porque é boa para eles? Primeira coisa. Segunda coisa, indo para o exemplo dos Estados Unidos. Essa onda das empresas começaram a apoiar a onda LGBT, K, etc., etc., o que o Igor tem que ver é que elas ocorreram no momento em que o governo democrata ascendeu à presidência e começaram a fazer um monte de políticas para que essas empresas fizessem esse tipo de política woke. Só que isso não vendeu para a sociedade. E um dos exemplos que não vendeu para a sociedade é a Branca de Neve. Pega a história do filme Branca de Neve que fizeram agora. Vocês talvez nem escutaram o Branca de Neve, porque foi um fracasso tão grande. A Disney perdeu, gente, bilhões de dólares recentemente com essa cultura de querendo empoderamento. O que era o empoderamento? Star Wars agora não é mais o Jedi, é a Jedi. Tá? Colocar em filmes... enfim, vocês procuram isso. Só que isso começou a dar prejuízo. O povo não comprou. O que aconteceu? Eles estão retrocedendo. É claro que o Trump sempre foi contra essa política, que cresceu juntamente para fazer uma contraposição a ele. Mas agora, vamos dizer assim, ele se tornou presidente da República. Na época que o Bolsonaro era presidente no Brasil, o Bolsonaro surfou a onda woke, em ascensão. Tanto é que no caso do Bolsonaro, que não tinha 10% do poder que o Trump tem, talvez nem 1%, ele mais apanhava do que batia. E realmente, no caso do Trump, está fazendo agora... As empresas estão voltando, mas eu não acho que é só pressão do Trump, não, tá, Igor? Elas quebraram, tá? Você pega a história da Porsche, pega o que aconteceu com a Porsche. Foi recente, tá? Pega a campanha publicitária que a Porsche fez esse ano. Porsche, o carro de cogno. Mandaram todo mundo embora. Acho que tem um mês, mais ou menos. Os executivos da Disney mandaram todo mundo embora. Mas não foi quando o Trump foi eleito presidente, não. Antes do Trump ter sido eleito. Porque o caso da Branca de Neve é de antes do Trump. Então, essas empresas, o que elas fizeram? A esquerda, Igor, uma coisa, Igor, que eu já falei aqui e volto a falar. A esquerda começou a adotar discurso pró-negros, pró-LGBT, pró-árabes, pró-mulheres. Tem 40 anos para cá. No livro, aqui neste capítulo, falou que o Partido Democrata foi de onde saiu Ku Klux Klan. Os estados do Sul eram democratas, gente. Eram majoritariamente democratas. Lincoln era do partido do Trump. É claro que eu não estou querendo falar que 180 anos de diferença, 160 anos diferente é a mesma coisa, tá? Então, Igor, agora eu acho que todo mundo faz isso, eu acho que você misturou um pouco ideologia com o que nós estamos discutindo. E não que eu não estou misturando ideologia, é porque eu falei com vocês, o incentivo econômico é permanente, mas a grande questão é que existem as limitações morais. E essas empresas que você deu como exemplo,
elas não fizeram nada por causa de moralismo, elas fizeram por incentivo econômico. Tanto da primeira vez, quando começaram a colocar o arco-íris, desde quando agora tiraram o arco-íris. Tá? Ou seja, tem economia, do mesmo jeito que o Igor estava falando. A questão é difícil identificar o que vem primeiro. Não, mas Se o meu ponto é que o interesse econômico é aquele interesse econômico capitalista. Não, esse interesse econômico é o interesse humano de querer mais. Não precisa ser simplesmente do dinheiro. O Antônio Carlos Magalhães costumava falar o seguinte: foi governador da Bahia há muito tempo, era um dos políticos mais poderosos do Brasil. Que para o ser humano, você tem que saber uma das 3 coisas, o que ele quer mais, tá? E se você descobrir o que o homem quer, acabou os seus problemas. Tem uns que querem dinheiro, tem outros que querem poder, e tem outros que querem fama. A grande questão é que o interesse, quando nós chamamos aqui de interesse econômico, pode não estar simplesmente motivado pelo dinheiro. Pode estar motivado pela lacração, tá? Porque para quem tem dinheiro, dinheiro não é muito importante, mas a pessoa quer se sentir acima do bem e do mal. Tá? É aquela pessoa que fala, por exemplo, não sei, a pessoa gosta de falar, por exemplo, eu já vi muitos professores na universidade assim, tá? E muitos porteiros e faxineiras já falaram isso, tá? Que existem, eu não estou falando só em Governador Valadares, não, estou falando em universidades em geral, tá? Mas em Governador Valadares também. Professor que fala de minoria, na prática, não fazem nada, tá? Não vamos misturar as coisas, gente. O que eu estou falando... É a história de maltratar o garçom enquanto está fazendo um papo de minoria. Não, é uma questão de comunista, de estar falando de pobreza, colocando um Chico Buarque, fumando uma maconhazinha, comendo um caviar e tomando um vinho de 5 mil reais. Velho. Até eu, nesse caso, eu viro comunista também. Né? Então é isso, tá, gente? Então tudo tem interesse. Quando eu falo com interesse econômico, quando nós estamos falando de interesse em geral, mas é porque não precisa ser aquele interesse que nós estamos falando de interesse capitalista. Não precisa ser necessariamente. É muito mais o interesse do homem de querer mais de alguma coisa. Você quer comentar alguma coisa, Igor? Eu posso mudar? Não. Ok. Então, vamos retornar aqui. O finalzinho já dessa parte que eu marquei, foram as últimas coisas que eu marquei, foram os comentários que o Luiz já adiantou no início, né? De que abolir a instituição da escravidão é uma coisa, criar um sistema de trabalho livre é outra. Então, tanto ele foi falando que a abolição, na verdade, ela não foi de um dia para o outro, né? Então, alguns vão fazendo a abolição de forma gradual, e mesmo que você tenha a abolição no papel, você não tem automaticamente a inserção dessas pessoas que eram escravos, agora são livres no mercado de trabalho. Essas pessoas que eram escravas, elas geralmente não são qualificadas, né, no sentido mais geral do termo, né? Porque trabalho qualificado, às vezes a gente associa só a trabalho estudado, né? Mas assim, as pessoas tinham limitações de empregabilidade, isso que eu quero dizer. Tem até uns memes na internet que falam de trabalho qualificado, aí você pega, por exemplo, os caras que pintam a rua, mas pinta com uma eficiência maravilhosa. Então, aquilo é trabalho qualificado também. Mas, enfim, retomando o raciocínio, né? Então, você tinha ainda segregação racial, separação locais, né, de locais que podem ser acessados por negros, locais que podem ser acessados por brancos. Então, você tem dificuldade de inserir essas pessoas na sociedade e no mercado de trabalho. E aí, achei muito interessante que na página 95, eles vão falando que o desenvolvimento pós-guerra civil mais brutal
foi a imposição do trabalho forçado à população carcerária. Então, você tirou um tipo de mercado de trabalho, né? Tirou o trabalho, não era mercado de trabalho, porque era escravo, você tira a escravidão e institui um regime que talvez seja análogo, né? Por meio da população carcerária, um trabalho forçado, e aí eles vão falando de várias pessoas que compram os presídios para ter acesso àquela população carcerária, o trabalho deles. Preço da desobediência era o chicote, a mutilação ou até a execução. Então, são sistemas também cruéis. E aí, uma coisa que eu tinha visto também, que eu acabei esquecendo de falar, da curiosidade sobre a escravidão, é que antes, nos Estados Unidos, antes da escravidão, eles tinham como trabalhadores, assim, né, eram alguns imigrantes que chegavam lá e iam trabalhar. Alguns desses imigrantes eram, vamos dizer assim, aqueles que a sociedade da Inglaterra não queria ter por perto, né? Então, pequenos criminosos, pessoas que não estavam bem adaptadas à sociedade, aí eles deixam ir para trabalhar na colônia. Alguns desses casos assim de pequenos crimes, eles aceitam trabalhar como se fosse uma forma de pagar a pena. E aí, isso inicialmente funcionava, agora sim, é um raciocínio puramente econômico, histórico, sem julgamento de moral, né? Como o Luiz falou, assim, era a mercadoria. Então, isso ia funcionando porque a expectativa de vida era baixa. Então, chegava um indivíduo que não era, né, que estava lá, por exemplo, ia pagar a pena dele trabalhando por um determinado período de tempo, e aí ele vai morrer até esse final de período de tempo. Então, era um trabalho que estava pago. Com o tempo, a expectativa de vida vai aumentando. E aí, esse trabalho, então, vamos supor que ele tinha que trabalhar por 4 anos para pagar a dívida dele. Aí, como ele vai, a expectativa de vida aumenta, 4 anos acabou a dívida dele. O que ele vai fazer? Tem a opção de sair e criar ele próprio um negócio para ele agora. Ou, em alguns casos, o que os proprietários, né, desse tipo de trabalho, os patrões faziam era assim, se esse funcionário tivesse um pequeno delito dentro do ambiente empresarial ali, do ambiente de trabalho, ele ia dobrando a pena, né, ia aumentando a pena dele. E aí isso começa, então, a expectativa de vida aumentando e esse tipo de trabalho começa a ficar muito caro, eles começam a buscar um trabalho mais barato. E aí já tinha uma rota de escravidão muito consolidada para o Brasil, então eles começam a só capturar os escravos para iniciar o trabalho de escravidão. Isso foi uma curiosidade que eu vi no curso que eu postei lá no Telegram. É um curso muito longo, então, mas tem algumas curiosidades assim que estou pegando e aí algumas eu vou trazer. Essa eu achei uma delas. Raciocínio bem econômico, tipo, né, por que surge uma escravidão? Porque a mão de obra anterior estava muito cara e tinha uma mão de obra muito mais barata disponível. E com isso eu encerro as minhas contribuições. Alguém quer falar algo mais? Bom, dos pontos que eu marquei, todos foram passados, só a questão do algodão. Eu Gente, percebi que... desculpa, rapidinho, eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje, Nayara. Deu um pepinozinho aqui, porque tá chovendo muito aqui, deu um pepinozinho aqui, por isso que eu tava com vocês me desculpem, tá, gente? Tranquilo. Tem que ser um pouco mais cedo, tá bom? Feliz Natal, próspero ano novo para todo mundo aí, tá, gente? Já, para você também. Tchau, Luiz. Tchau. Natal aí, Tchau. tudo de novo. Eu também. Bom, só retomando a questão do algodão em si, que ele vai falar, né, que os Estados Unidos, em geral, ele era responsável por 3/4 da produção do algodão, que era a maior do planeta, inclusive. Só que quando passa, que ele traz a tabela para comparar a questão de riqueza, né, que ele vai tratar os escravos como mercadoria, ele já não traz o algodão, por exemplo, como, sei lá, denominador comum ali de análise. Ele traz a questão dos escravos. Eu não sei se mais para frente o livro ele vai trazer essa questão de dados do mercado do algodão. Eu também até deveria ter pesquisado, não pesquisei
hoje como é que está essa questão? Se continua sendo o maior produtor global de algodão, se não é mais. Mas eu acho interessante essa questão do algodão, que eu não sabia da importância dele naquela época em si. E aí teve a máquina também, né, que eles criaram lá, que era para tirar semente, que aumentou mais ainda a produção, aí tá ligada à cultura dos Yankees, né, de empreendedorismo, aí pega aquela questão da distribuição, destruição, lá que a gente pegou no primeiro capítulo lá, que era que eles tinham essa mentalidade de estar criando, inovando, eram como se fossem máquinas ambulantes, né, digamos assim, buscando inovar sempre. Eu não sei também se os Estados Unidos são o maior produtor de algodão. Eu sei que hoje em dia o que a gente vê como algodão famoso, né? São os da Argentina, peruano, né? O algodão Pima. Não sei Isso, também exatamente. o algodão comum, eu não sei de onde vem. Mas essa associação do denominador que você falou, eu acho que pode ter muito a ver com o que eles estavam tratando também, de como a indústria do algodão lá, naquela época, era muito dependente da mão de obra escrava. Então, você mede um, você mede o outro. É verdade. Pode ter alguma coisa a ver com isso. Mais alguma coisa? Algum comentário? Igor? Então, vamos encerrar por hoje. Nos vemos de novo em janeiro. Aproveitem as festividades de Ano Novo, de Natal, e até janeiro. Tchau, tchau, gente. Feliz ano novo, Feliz Tchau. Natal. Até. Nayara, Diga, deixa eu encerrar a gravação aqui. tá bom. Tchau.